deputado Arthur Lira, presidente da Câmara, também vai aproveitar a volta do recesso para fazer alguns acenos às bancadas ruralista e evangélica. Quem deve sair perdendo com isso é o governo, já que esses grupos querem avançar com as pautas anti-aborto, anti-drogas e anti-MST. Os ruralistas e evangélicos são considerados fundamentais para garantir um apoio na sucessão do comando da casa. E o Arthur Lira, claro, quer fazer seu sucessor. O Lira quer criar um consenso em torno de um único candidato e deve definir ainda neste mês o nome que terá o seu apoio na corrida pela cadeira. Diego Tavares, eleição municipal, portanto o Congresso vai esvaziar daqui a pouco, os deputados e senadores vão para suas bases, deputados e senadores insatisfeitos, principalmente os deputados federais, pauta econômica e agora uma pauta de costumes, que além de ir contra as posturas e propostas do governo, vão deixar as pautas econômicas para depois. Quero te ouvir. Pois é, Capês, mais uma vez em nome da politicagem, né? Você leu agora aqui no início da matéria, pautas que visam angariar apoio para que o Lira faça o seu sucessor, para que o grupo do Arthur Lira continue dando as cartas dentro da Câmara dos Deputados. Mais uma vez, o interesse público fica no segundo plano. Mas é a dinâmica da política, né? Isso não é algo que a gente pode atribuir a um governo, a outro governo, a um perfil de Congresso ou a outro, né? O nosso modelo de democracia, o presidencialismo de coalizão, que é a nossa forma de governo, cria essas distorções, tangenciando aqui o mérito, se é um bom modelo, se é um modelo ruim, se o parlamentarismo seria algo melhor para o nosso país. Enfim, o Brasil é assim porque é assim. E infelizmente, a cada ciclo eleitoral nós temos essa defasagem nos serviços que são prestados no Congresso Nacional, que em situações normais aí de pressão já não são grande coisa. O fato, como eu disse, isso não é algo que a gente deve normalizar. O Congresso Nacional custa por dia de trabalho cerca de 34 milhões de reais. Todo dia que o Congresso abre as portas, todo dia que o funcionário liga a primeira luz lá, começa a girar esse impostômetro que alimenta o Congresso Nacional e ao final do dia, quando as portas se fecham, o contribuinte brasileiro gastou 34 milhões de reais pelo funcionamento da casa. Nós deveríamos cobrar mais, que a casa funcionasse mais e funcionasse melhor e principalmente discutindo pautas que de fato interessam a sociedade, pautas que de fato têm a possibilidade de mudar a vida das pessoas e resolver os problemas que o Brasil tem. Guilherme Mendes, o que seria uma pauta anti-aborto? O aborto já é considerado crime pelo Código Penal brasileiro. Autoaborto, aborto com consentimento, aborto sem consentimento, aborto seguido de morte. E também, por outro lado, o aborto resultante de estupro e para salvar a vida da gestante não constitui crime. O que seria uma pauta anti-aborto? O que seria uma pauta antidrogas, a votação daquele projeto que criminaliza de vez a posse da maconha para uso próprio? E o que seria a pauta anti-MST? Talvez um aumento de pena para esbulho possessório? Como é que você vê essas pautas anticostumes? E no caso do MST, eu não acho anticostume, eu acho uma pauta que defende a propriedade privada. Mas como é que você vê todo esse apanágio aí de propostas? Eu vejo como mais um capítulo da tragédia brasileira e da desconexão absoluta do Congresso Nacional com a realidade do país. Ontem, até no Tá na Roda, a gente discutiu também outras pautas, querer chamar o chanceler para explicar o que ele viu na Venezuela, querer chamar mais não sei quem, não me lembro se era o ministro Amorim, para também dar satisfações do tempo que ele ficou lá vendo as eleições. Enfim, segurança pública caótica, dificuldades na ordem econômica, saneamento básico com índices africanos, miséria, dificuldade para geração de empregos, perda da competitividade da atividade industrial, perda das vagas em serviços. Então, quer dizer, tudo isso acontecendo no país e o Congresso está preocupado em discutir aborto, maconha, MST, Venezuela, Hamas. De verdade, Capês, é triste, é desesperador, de uma falta de humanidade, porque para aquele que está em casa precisando de um
de um benefício social, seja ele o Bolsa Família ou qualquer tipo de auxílio, está aguardando uma perícia no INSS, está aguardando uma vaga de emprego, está aguardando uma vaga na creche, você ligar a televisão e ficar vendo que o seu deputado, como o Diego bem colocou, gastando 34 milhões por dia o Congresso Nacional, está preocupado em fazer política, em repisar temas que já estão discutidos, que já são criminalizados, simplesmente para fazer palanque político e ganhar like em rede social, é desesperador. É importante que o Congresso Nacional se conscientize de que a sociedade não aguenta mais. Chega de vídeo na internet, chega de lacração em rede social, chega de política de quinta categoria. Nós precisamos enfrentar os problemas do país com seriedade. Isso vai ter embate, vai ter discussão, vai ter desgaste. Mas não é jogando para a torcida que nós vamos resolver nenhum dos nossos problemas reais. Esses aqui são problemas fictícios, são problemas criados, são polêmicas inventadas para promover políticos e fortalecer seus grupos. Henrique Kriegner, eu não posso deixar de concordar com o Guilherme Mendes quando ele fala que deputados apresentam propostas, discutem na tribuna só para fazer likes. Acho que isso é antipolítica, isso é lamentável. Agora, uma pauta antidrogas, uma pauta que melhore a proteção da propriedade privada contra as invasões, não só do MST, mas contra o esbulho possessório de maneira geral, acho que são pautas positivas. O problema é que a crítica que o Guilherme faz, e que eu acho correta, é que ficam nesse negócio. Você vê uma sessão da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, um deputado chamando o outro de chupetinha. É um baixo nível, não? É um baixo nível que faz a gente pensar quem foi que votou nessas pessoas, né? Quem foi que colocou essas pessoas lá e, no final do dia, é o próprio povo. Então, nós temos um reflexo aí dos representantes, não quero dizer aqui como é a famosa frase, né? Tem o governante que merece, mas que nós temos o nosso dedo lá, nós temos sim. Eu quero só colocar um negócio também aqui que é importante, é parte do dever, né, do Congresso Nacional debater assuntos que são importantes, como a gente colocou aqui. Esses assuntos são importantes. A questão das drogas, a questão da defesa da propriedade, tudo que vem aí ofender o direito à propriedade, à liberdade e também à vida, como é justamente essa pauta das políticas anti-aborto, nós temos aí o Congresso Nacional que precisa lidar com isso. O problema é quando se faz isso no momento inoportuno, que não vai dar nada a não ser manchetes e não vai trazer de fato defesa à vida, de fato defesa à propriedade, né, Capesi? E a preocupação que a gente fica como cidadão é em que mundo que esses deputados eles estão de fato vivendo. E eu quero puxar aqui, fazer um recorte especialmente para a questão da bancada evangélica. A bancada evangélica é um grupo, é um setor no Congresso Nacional que tem estado em constante declínio, apesar de uma guinada conservadora no país e especialmente de um aumento de representantes evangélicos nas câmaras municipais e estaduais, mas no âmbito federal tem declinado não só no seu número, mas também na sua influência. Esses deputados pertencentes à bancada evangélica precisam abrir os seus olhos e perceberem que eles não estão vocalizando necessariamente as demandas da própria população que eles se propõem a representar. Eles estão vocalizando a cartilha que eles acreditam, mas extremamente descolado do que o povo evangélico no Brasil de fato está pedindo representação. Então, se não abrirem os olhos, correm o risco de perderem os seus mandatos nas próximas eleições e não terem a base de sustentação que estão vomitando ter para poder eleger e fazer uma articulação nesse nível, como propõe o presidente da casa, Arthur Lira. Raquel Galinatti. O que a gente presencia no Congresso Nacional é um picadeiro, um circo de show de horrores. Ali, aqueles políticos que foram eleitos para representar vontades de segmentos, vontades legítimas de segmentos, seja bancada ruralista, seja bancada evangélica, seja bancada progressista, ali eles esquecem por que estão lá e realmente colocam interesses e proposições próprias para pautar projetos de lei. Como são pautados os projetos de lei? Qual é a precedência e a urgência para um projeto de lei ser pautado ou não? Eu posso afirmar de forma categórica que não é o interesse da população brasileira. São interesses realmente que são espúrios, são utilizados diversos subterfúgios para que ali eles sejam impulsionados e pululem como
pautas prioritárias. Obviamente, a gente está presenciando, a gente está percebendo a segurança pública caótica nos estados, no Brasil, de forma fronteiriça. Projetos de lei que fortaleçam o combate ao crime, nós não estamos percebendo. Projeto de lei que dê atribuições e prerrogativas para as polícias poderem atuar dentro da legalidade, respeitando o Estado democrático de direito, não estamos percebendo. Pelo contrário, são pautas populistas que em nada fortalece o combate ao crime, que em nada fortalece a robustez para que a gente possa, com paridade de armas, coibir práticas de facções criminosas. Então, é algo que a gente percebe com muita tristeza. É muito lamentável que não tenhamos um nível de qualificação para os parlamentares que, quando representam a vontade legítima do povo, muitas vezes são eleitos palhaços, são eleitos micos que gostam de ensaiar likes, mas de forma efetiva não temos políticas públicas eficazes e correlatas. E aqui vou fazer um paralelo. Nós estamos no mês de agosto, é o mês do Agosto Lilás, mês de combate à violência contra a mulher. Temos uma das leis mais eficazes e completas do mundo. Aliás, é a terceira melhor lei do mundo que versa mecanismos de proteção à mulher vítima de violência. E o país ainda amarga como o quinto país que mais mata a mulher no mundo. Por quê? Porque não temos políticas públicas. Porque aqueles que nós elegemos estão lá no Congresso Nacional para fazer circo, show de circo, pão e horrores.